alguns pontos da filosofia de Louise Hay que ela acredita muito e que eu assino embaixo. Somos todos 100% responsáveis por nossas experiências. Cada pensamento que temos está criando nosso futuro. O ponto do poder está sempre no momento presente, no agora. Todos sofrem de culpa e ódio voltados contra si próprios. A palavra-chave de todos é não sou bastante bom. É apenas um pensamento e um pensamento pode ser modificado. Ressentimento, crítica e culpa são os padrões mais prejudiciais. A liberação do ressentimento pode remover até câncer. Quando realmente amamos a nós mesmos, tudo na vida funciona. Devemos nos libertar do passado e perdoar a todos. Devemos estar dispostos a começar a aprender a nos amar. A autoaprovação e a autoaceitação no agora são a chave para mudanças positivas. Cada uma das chamadas doenças em nosso corpo são criadas por nós mesmos. E voltando ali à frase, a autoaprovação e a autoaceitação no agora são a chave para mudanças positivas. Não vamos ficar pensando no passado, o que já fizemos ou deixamos de fazer e o que nos fizeram. É nossa autoaprovação no agora. Isso causa mudanças positivas e maravilhosas em nossas vidas. E no capítulo 1, ela fala: a vida, na verdade, é muito simples. O que damos, recebemos. Aqui ela vai falar no que ela acredita. Os portais da sabedoria e do conhecimento estão sempre abertos. Olha que frase linda. O que pensamos sobre nós torna-se verdade para nós. Acredito que todos, inclusive eu mesma, somos 100% responsáveis por tudo em nossas vidas, desde o melhor até o pior. Cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. Cada um de nós cria suas experiências através de pensamentos e emoções. Os pensamentos que temos e as palavras que falamos criam nossas experiências. Criamos as situações e então abrimos mão do nosso poder, culpando os outros pela nossa frustração. Nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhuma coisa tem poder sobre nós, pois nós somos os únicos pensadores em nossa mente. E é bem verdade. Ninguém pode pensar por nós. Ninguém pode sentir por nós. Então, o que nós ouvimos, se nos ressente, é o que está em você que ressente, que ressoa com o que a pessoa está falando. Criamos nossa experiência, nossa realidade e tudo que há nela. Então, ninguém é culpado daquilo que acontece conosco. Quando criamos paz, harmonia e equilíbrio em nossas mentes, os encontramos em nossa vida. Harmonia e equilíbrio, se em nossa mente houver harmonia e equilíbrio. Qual das seguintes afirmações é mais parecida com você? Tem gente querendo me pegar. Todos estão sempre dispostos a ajudar. Qual que combina mais com você? O que combina mais comigo, no caso, nesse momento da minha vida, todos estão sempre dispostos a ajudar. Cada uma dessas crenças criará experiências diferentes. O que acreditamos sobre nós mesmos e sobre a vida torna-se verdade para nós. O universo nos apoia totalmente em cada pensamento que escolhemos ter e acreditar. Colocado de outra forma, nossa mente subconsciente aceita tudo o que escolhemos para acreditar. Mas as duas formas significam que o que você escolhe pensar sobre si mesmo e sobre a vida torna-se verdade para você. E nossas escolhas sobre o que podemos pensar são ilimitadas. Você pode pensar o que você quiser, você é livre, tem o livre arbítrio para pensar o que você quiser e sentir. Grande segredo que ela ainda não falou aqui está no sentir. Sabendo disso, faz sentido escolher. Todos estão sempre dispostos a ajudar, em vez de tem gente querendo me pegar. O poder universal jamais nos julga ou critica. Ele apenas nos aceita dentro do vosso próprio valor e depois reflete nossas crenças em nossas vidas. Se quero acreditar que a vida é solitária e ninguém me ama, isso é o que encontrarei em meu mundo. Todavia, se estou disposta a abandonar essa crença e afirmar para mim mesmo: o amor está em todos os lugares e eu sou amorosa e digna de amor. Mantendo-se firme nessa nova declaração e repetindo com frequência, ela se tornará verdade para mim. Então pessoas amorosas entrarão em minha vida. As pessoas que já estão nela tornar-se-ão mais amorosas em relação a mim e eu me encontrarei expressando amor pelos outros com facilidade. A maioria de nós tem ideias tolas sobre quem somos e muitas regras rígidas sobre como a vida deve ser vivida. O objetivo dessa afirmação não é
nos condenar, pois cada um de nós está fazendo o melhor possível nesse instante. Se soubéssemos, se tivéssemos maior compreensão e percepção, poderíamos agir de modo diferente. Por favor, não se desmereça por estar onde está. Não importa onde você esteja nesse momento, com certeza você está procurando o melhor para você. Sempre defendi essa tese. Tudo que nós fizemos de errado no passado era o que nós sabíamos naquele momento. Por isso não devemos nos culpar. Apenas nos desligar daquilo, ressignificar e seguir adiante. O fato de você ter encontrado esse livro e me descobrir significa que está pronto para fazer uma nova modificação positiva em sua vida. Agradeça-se por isso. Homens não choram. Mulheres não sabem lidar com dinheiro. Que ideias mais limitantes com que conviver. São ideias extremamente limitantes mesmo. Quando somos muito pequenas, aprendemos como devemos nos sentir em relação a nós mesmos e sobre a vida através das reações dos adultos à nossa volta. Esse é o modo como aprendemos o que pensar sobre nós mesmos e sobre o mundo. Ora, se você viveu com pessoas muito infelizes, medrosas, culpadas, iradas, aprendeu muitas coisas negativas sobre você e o seu mundo. Nunca faço nada direito. É tudo culpa minha. Se eu ficar com raiva, sou uma pessoa má. Crenças desse tipo criam uma vida frustrante. Quando eu era jovem, eu cuidava sempre de muitas crianças e eu sempre dizia: não precisa ter medo, eu estou aqui. Você é forte, você é corajoso. O que eu falei para elas na época ajudou muito. Quando crescemos, temos a tendência de recriar o ambiente emocional do lar onde passamos nossa infância. Isso não é bom ou mal, certo ou errado, é apenas o que conhecemos dentro de nós como lar. Também temos a tendência de recriar nossos relacionamentos pessoais, os mesmos relacionamentos que tínhamos com nossas mães ou pais, ou com o que existia entre eles. Pense, quantas vezes você teve um amante ou chefe igualzinho à sua mãe ou seu pai. Também nos tratamos da forma como nossos pais nos tratavam. Repreendemos-nos e castigamos-nos da mesma maneira. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma forma. Pode-se quase ouvir as mesmas palavras quando se presta atenção. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma maneira se formos amados e encorajados em crianças. Você nunca faz nada direito. É tudo sua culpa. Quantas vezes você se disse isso? E você é maravilhoso, eu te amo. Quantas vezes você diz isso? Vamos lá, nós temos que olhar para nós mesmos no espelho e dizer: eu sou maravilhosa, ou dizer você, olhando nos seus olhos no espelho: você é maravilhosa, maravilhoso, eu te amo, você é linda, você é lindo, criatura divina. Se abençoe todos os dias. Entretanto, eu não culparia nossos pais por isso. Somos todos vítimas de vítimas e de maneira nenhuma eles poderiam ter nos ensinado algo que não conheciam. Eles passaram para a gente aquilo que eles também sabiam naquela época. Se seus pais não soubessem se amar, seria impossível ensinar a você como se amar. Eles fizeram o melhor que podiam com o que lhes foi ensinado quando eram crianças. Se você deseja compreender melhor seus pais, peça-lhes para falar sobre sua própria infância. Se você ouvir com compaixão, aprenderá de onde vieram seus medos e padrões rígidos. As pessoas que lhe fizeram tudo aquilo estavam tão receosas e assustadas como você está agora. Acredito que escolhemos nossos pais. A Loser Hay acredita que nós escolhemos nossos pais. Cada um de nós decide encarnar nesse planeta em pontos específicos no tempo e espaço. Escolhemos vir para cá com o intuito de aprender uma lição em particular que nos fará avançar no nosso caminho espiritual, na nossa evolução. Escolhemos nosso sexo, cor, país e então procuramos o casal especial que refletirá o padrão que estamos trazendo conosco para trabalhar durante essa vida. Então, quando crescemos, geralmente apontamos um dedo acusador para nossos pais e choramingamos. Vocês me fizeram isso. Porém, na verdade, os escolhemos porque eles eram perfeitos para a tarefa que queríamos executar nessa existência. Eu já não acredito nisso. A minha opinião pessoal é que no mundo tudo é energia. Então a gente não escolhe, eu quero nascer com fulano e com ciclana, não. Tudo é energético. A gente acredita que a gente vai na mesma energia.
Então, você vai para aquela família porque aquela família tinha aquela energia. Você foi atraída para ali, digamos assim, que não é bem assim também. Essa é a minha opinião. Aprendemos nossos sistemas de crença ainda pequenos e depois vamos pela vida criando experiências que combinem com nossas crenças. Olhe para o passado e veja quantas vezes você passou pela mesma experiência. Bem, eu acredito que você criou e recriou essas experiências porque elas refletiam algo em que você acreditava sobre si mesmo. Não importa realmente há quanto tempo temos um problema, o seu tamanho ou o quanto ele é ameaçador. O ponto do poder está sempre no momento presente. Todos os eventos que você experimentou na sua vida até o instante foram criados pelos pensamentos e crenças que manteve no passado. Eles foram criados pelos pensamentos e palavras que você usou ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, há 10, 20, 30, 40 anos ou mais, dependendo da sua idade. Entretanto, esse é o seu passado e ele já acabou. Não pode ser modificado. O importante nesse momento é o que você está escolhendo pensar, acreditar e dizer agora. Esses pensamentos e palavras criarão o seu futuro. O ponto de poder está no presente instante e está formando as experiências de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem e etc. Preste atenção no que você está pensando nesse instante. E aqui eu quero agregar que a gente aprende com o professor Hélio Couto, na mecânica quântica, que a gente pode sim mudar o passado também. A gente pode ressignificar. Você tem uma cena da tua vida em que você sofre muito quando lembra, por exemplo. Você pode entrar no momento de relaxamento, respirar fundo e imaginar-se indo naquela situação. E procurar ver aquela situação de uma forma diferente, eliminando aquele medo, aquele sofrimento que você tem daquela cena. Então você vai dar um novo significado para aquele momento. Continuando, é positivo ou negativo? Você quer que esse pensamento crie o seu futuro? Apenas preste atenção e tome consciência. A única coisa com que estamos sempre lidando é um pensamento. E um pensamento pode ser modificado sim. Não importa qual é o problema, nossas experiências são somente efeitos externos de pensamentos internos. Até mesmo o ódio voltado para si mesmo é um pensamento que você tem sobre si mesmo. Você tem um pensamento que diz, sou uma pessoa má. Esse pensamento produz uma emoção e você entra nessa emoção. Todavia, se você não tiver o pensamento, não terá emoção. E os pensamentos podem ser modificados. Mude o pensamento e a emoção desaparecerá. Mude o pensamento. Cancela, cancela, cancela quando você estiver pensando algo que você não deve. E a emoção também vai desaparecer junto. Isso é apenas para mostrar onde conseguimos muitos de nossas crenças. Porém, não usemos essa informação como uma desculpa para continuarmos imersos em nossa dor. O passado não tem poder sobre nós, não importa por quanto tempo estivemos abrigando um padrão negativo. O ponto do poder está no momento presente. Que coisa maravilhosa de compreender. Podemos começar a nos libertar nesse instante. E aqui, nesse capítulo onde ela fala o que eu acredito, ela vai continuar falando sobre o mesmo assunto, tá? Que nós podemos mudar a nossa atitude em relação ao passado, que nem eu estava falando antes para você. O passado é passado, não podemos mudá-lo no presente, todavia podemos modificar nossos pensamentos sobre o passado. Como é tolo nos punir no presente, porque alguém nos magoou no passado distante. Muitas vezes digo às pessoas que possuem profundos padrões de ressentimento, por favor, comece a dissolver o ressentimento agora, enquanto é relativamente fácil. Não espere até estar sob a ameaça do bisturi de um cirurgião no leito da morte, quando terá de lidar também com o pânico. Quando estamos em pânico, é muito difícil focalizarmos nossas mentes no trabalho de cura. Precisamos de mais tempo para primeiro dissolver nossos medos. Se escolhermos acreditar que somos vítimas indefesas e que tudo é inútil, o universo nos apoiará nessa crença e cairemos ainda mais fundo. É vital que nos libertemos dessas ideias e crenças tolas, fora de moda, negativas, que não nos apoiam e não nos nutrem. Até mesmo o nosso conceito de Deus precisa ser modificado para que tenhamos um Deus por nós e não contra nós. Para nos libertarmos do passado, devemos estar dispostos a perdoar. Precisamos escolher nos libertar do passado e perdoar a todos, inclusive a nós mesmos. Talvez não saibamos perdoar e talvez não queiramos perdoar. Porém, o simples fato de dizermos que estamos dispostos a perdoar dá início ao processo de cura. Para a nossa própria cura, é imperativo que nós nos libertemos do passado e perdoemos a todos. Eu o perdoo,
por não ser como eu queria que você fosse. Eu o perdoo e liberto. Essa afirmação nos liberta. Então, você pensa no momento também do passado e ao invés de fazer aquilo que eu te falei, ressignificar, você pode falar isso. Pense na pessoa e fala, eu o perdoo ou a perdoo por não ser como eu queria que você fosse. Eu o perdoo e liberto. Então, é uma afirmação de perdão. Todas as doenças têm origem num estado de não perdão. Isso é o ressentimento, a mágoa. Sempre que estamos doentes, necessitamos procurar dentro dos nossos corações para descobrirmos quem precisamos perdoar. Toda doença tem origem num estado de não perdão e sempre que ficamos doentes, precisamos olhar à nossa volta para vermos a quem precisamos perdoar. Eu acrescentaria a isso que a pessoa a quem você achará mais difícil perdoar é da qual você mais precisa se libertar. Perdoar significa soltar, desistir. Não tem nada a ver com desculpar um determinado comportamento. É só deixar toda coisa ir embora. Não precisa saber como perdoar. Tudo o que necessitamos fazer é estarmos dispostos a perdoar. O universo cuidará dos como. Os como não nos importa. Importa que você tenha a intenção de perdoar. Você quer se libertar daquele ressentimento, daquela mágoa. Soltando, solta, esquece, deixa ir. Compreendemos bem demais nossa própria dor. Como é difícil para a maioria de nós compreendermos que eles, sejam lá quem forem, que mais precisam de nosso perdão, também estão sofrendo de dor. Precisamos entender que eles estavam fazendo o melhor que podiam com a compreensão, a consciência e o conhecimento que tinham naquela época. Foi aquilo que eu falei também ali atrás para você. Que na verdade eu nunca li esse livro, eu estou lendo junto com você, tá? Então o que eu estou falando do que eu acho são coisas que eu já aprendi. Quando alguém vem a mim com um problema, não importa qual seja, má saúde, falta de dinheiro, relacionamentos insatisfatórios, criatividade sufocada, trabalho unicamente numa só coisa, ou seja, em amar o eu. Então, é nós nos amarmos sempre. Aprendi que quando realmente amamos, aceitamos e aprovamos a nós mesmos, exatamente como somos, tudo na vida funciona. É como se pequenos milagres estivessem em todos os cantos. Nossa saúde melhora, atraímos mais dinheiro, nossos relacionamentos tornam-se mais satisfatórios e começamos a nos expressar de forma plena e criativa. Tudo parece acontecer sem nem mesmo tentarmos. Amar e aprovar a si mesmo cria um espaço de segurança, confiança, merecimento e aceitação e resultará na criação de organização da sua mente. Criará relacionamentos mais amorosos em sua vida. Atrairá um novo emprego e um novo e melhor lugar para viver e até permitirá que seu peso corporal se equilibre. Pessoas que amam a si mesmas e a seus corpos não se prejudicam e nem prejudicam os outros. A autoaprovação e a autoaceitação no aqui e agora são as principais chaves para mudanças positivas em todas as áreas de nossas vidas. O amar a si mesmo, amar o eu, começa com jamais nos criticarmos por nada. A crítica nos tranca dentro do padrão que estamos tentando modificar. A compreensão e o sermos gentis conosco mesmo nos ajuda a sair dele. Lembre-se, você esteve se criticando por anos e não deu certo. Tente se aprovar e veja o que acontece. Tá vendo? Estamos encerrando aqui o capítulo do que ela acredita. Dei também algumas opiniões minhas. E novamente aqui eu reforço. Ame-se, perdoe-se, abrace-se, admire-se. Você verá maravilhas acontecer em sua vida.